Exigência para os tribunais. O artigo 97 da Constituição se refere expressamente a tribunais. Você já viu que a declaração de inconstitucionalidade deverá ser decidida pela maioria absoluta dos membros do plenário ou do órgão especial do tribunal. Esta regra deve ser exercida de ofício pelos tribunais, sendo dispensável o pedido das partes. Não há necessidade de pedido das partes para que haja o deslocamento do incidente de inconstitucionalidade para o pleno do tribunal. Isso porque é dever de ofício do órgão fracionário esse envio, uma vez que não pode declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, nem afastar sua incidência no todo ou em parte. Reclamação 12275, agravo regimental de 2014. Se a decisão for proferida por órgão fracionário, turma, câmara, etc., a decisão será nula por violar o artigo 97 da Constituição Federal. Segundo o STF, viola o dispositivo constitucional o acórdão proferido por órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de lei, ainda que parcial, sem que haja declaração anterior proferida por órgão especial ou plenário. Recurso extraordinário 544246 e recurso extraordinário 486168, agravo regimental. Quanto ao alcance do artigo 97 da Constituição, logicamente, os juízes de primeiro grau não precisam observar a reserva de plenário, pois são órgãos singulares. A norma é inscrita no artigo 97 da Carta Federal, porque exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciário, não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional. Habeas corpus 69.921, de 1993. Em relação às turmas recursais, o STF tem entendimento de que também não há necessidade da observância da reserva de plenário. Recurso extraordinário 453744, agravo regimental de 2006. Cláusula de reserva de plenário e turmas do STF. Em relação aos demais tribunais, o STF é claro em exigir a observância da cláusula do artigo 97 da Constituição Federal. Mas olha só, amigão, em relação ao próprio STF, o entendimento é de que suas turmas não precisam necessariamente observar a cláusula de reserva de plenário. Segundo o entendimento da Corte, o STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, tendo seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Recurso extraordinário 361829, embargos de declaração de 2010. Este entendimento leva em consideração o disposto no regimento interno do STF, artigo 176, parágrafo 1º, segundo o qual o processo de competência da turma, exemplos, recurso extraordinário, habeas corpus, etc., será submetido ao plenário se o pedido de inconstitucionalidade for considerado relevante. Portanto, se não for relevante, a própria turma poderá julgar. Além disso, segundo o STF, é dispensável a reserva de plenário quando a matéria de fundo se encontra sumulada pelo STF. Agravo de instrumento 555254, agravo regimental. Agravo de instrumento 413118, agravo regimental. Além disso, a turma não necessita submeter a questão a plenário quando houver jurisprudência firmada pelo Tribunal Pleno por ambas as turmas. Nesse sentido, não há reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as turmas desta Corte. Agravo de instrumento 607616, agravo regimental, recurso extraordinário 578582, agravo regimental, recurso extraordinário 361829, embargos de declaração. Declaração de inconstitucionalidade. Já lemos aqui, meu chapa, que em sede de controle difuso, a decisão de constitucionalidade dispensa a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário. Para tanto, o artigo 97 exige que seja decisão de inconstitucionalidade. Nesse sentido, a partir do que já foi dito, você precisa entender uma outra distinção quanto à decisão proferida. Declaração de inconstitucionalidade, nulidade sem redução de texto.
Cuida-se de uma decisão interpretativa de acolhimento do pedido de inconstitucionalidade que, porém, não afeta o texto normativo questionado, mas apenas a interpretação extraída dele. Neste caso, eu preciso te lembrar que a norma não se confunde com o texto. Por isso, trata-se de uma decisão de inconstitucionalidade sobre um dos resultados interpretativos e, como tal, exige observância da cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido, é nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso 2 do artigo 94 da Lei 9.472 de 97, com base na súmula 331 do TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo, sem observar a cláusula de reserva de plenário. Recurso extraordinário com agravo 791932 de 2018. Interpretação conforme a Constituição. Cuida-se também de uma decisão interpretativa, porém que rejeita o pedido de inconstitucionalidade da norma. Esta decisão também não afeta o texto normativo, mas diz qual é a interpretação compatível com a Constituição. Trata-se de uma decisão de constitucionalidade e, por isso, em sede de controle difuso, não precisa respeitar a cláusula de reserva de plenário. A doutrina, aprofundada tanto no direito comparado, exemplos, Canotilho, Carlos Blanco, Jorge Miranda, Rui Medeiros, Gustavo Zagrebelski, Revório, etc., quanto no Brasil, Gilmar Mendes, diferencia estas decisões. Entendido? Achou que a vida ia ser fácil, né? Ah, então você devia ter nascido Neymar. Foi nascer concurseiro, se lascou. Pensando bem, nem a vida dele anda assim tão fácil, né? É.